Quem nunca ficou em dúvida na hora de escolher um curso a se fazer na faculdade? Quantas pessoas nós conhecemos, começou uma, duas, três faculdades, para só depois realmente se encontrar no mercado de trabalho? Mas para que isso não aconteça com você, fique ligado no programa de hoje. O Clube de Negócios está no ar. Ela é formada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas e especialista em orientação profissional. Nós vamos conversar agora com a associada Cristiane Melo Viana. Cristiane, muito obrigado por você aceitar o convite e participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Adriano. Cristiane, como eu falei na abertura do programa, é comum as pessoas fazerem uma, duas, três faculdades, ficarem indecisas na hora de escolher a profissão, né? Para que a pessoa não comece um curso, tranque, comece outro, tranque, né? Para que ela possa otimizar um pouco mais o tempo dela, o que ela precisa fazer para não correr esse risco em começar várias faculdades até se encontrar no mercado de trabalho? Bem, Adriano, realmente é muito difícil fazer essa escolha nesse primeiro momento, né? Se a gente pensar na idade desses adolescentes, 16, 17, 18 anos, é a primeira grande escolha que eles têm que fazer na vida. Né? E, além disso, existe toda a questão da transição, né? Da fase da adolescência para a fase adulta. Então, realmente, existem muitas dúvidas. O que a gente faz no nosso trabalho de orientação profissional? Né? Então, a gente procura trabalhar o autoconhecimento. Isso que é considerado importante, porque a partir do autoconhecimento as pessoas começam a ter uma noção de como que se relaciona com o meio, de como que toma a decisão, né? Quais são as habilidades, quais são as características mais importantes. Aliado a isso, a gente começa a trabalhar algumas profissões que a gente considera que é mais importante para determinados tipos de personalidade. Se a gente parar para pensar alguns anos atrás, num fato, né, numa questão de violência, era muito menor. Eu, por exemplo, ia sozinho com 9, 10 anos para a escola, morava perto, mas ia. Hoje em dia, a questão da violência fez com que os pais se preocupassem um pouco mais com a segurança dos filhos. E eu conheço amigos do meu sobrinho que com 17 anos ainda estão indo de van escolar para a escola. Essa superproteção, de repente, atrapalha um pouco a criança também nessa hora de fazer a transição, de sair ali do ensino médio para cursar uma universidade, escolher a profissão? Com certeza. Eu percebo muito com os adolescentes que eu trabalho, existem aqueles que têm um pouquinho mais de maturidade e aqueles que ainda estão ali naquele processo de descoberta, né? De ter que crescer, né? Acho que a gente pode dizer assim. Então a vida é muito boa, está tudo muito confortável, né? Eles vão para o colégio, eles vão para a aula, eles têm as atividades deles, eles ficam no videogame, eles ficam no celular e de repente de uma hora para outra eles têm que tomar uma decisão em relação à escolha da profissão. E tem realmente alguns adolescentes, alguma dessas crianças que eu costumo chamar, que não estão preparados mesmo para tomar essa decisão. E como que os pais podem agir no dia a dia? A partir de que momento, de repente, os pais podem agir para fazer essa transição com as crianças? Eu tenho percebido assim, que alguns pais têm mandado os filhos para fora para fazer o intercâmbio, quem tem essa possibilidade. Até para que essa criança, esse adolescente, né, demore um pouquinho mais para ter que fazer essa escolha e entrar numa faculdade. Para que eles consigam amadurecer, para que eles consigam se conhecer um pouquinho mais, para que eles consigam conhecer o mundo um pouquinho melhor. Né? E a gente percebe assim que tem pais que exigem mais e tem aqueles pais que não exigem tanto. E esses que não exigem tanto, a gente percebe que o adolescente ele vai mais devagar nessa escolha. Né? Então ele transita de uma forma diferente e eu percebo isso muito em relação ao menino e à menina. Né? A menina ela é normalmente mais madura, e ela tem assim, um pouco mais de compromisso, até se a gente pensar no processo de orientação, nos encontros que eu faço, nas reuniões, a menina vai mais engajada, ela vai mais comprometida, ela vai com mais energia. O menino ele vai meio arrastado, ele, né, depois do almoço ele fica com sono, às vezes não faz as tarefas que eu peço, então existe isso também. Mas tem aquele pai que leva e busca, tem aquele pai que manda a pé, manda de ônibus, manda se virar, tem aqueles que pegam Uber, então assim a gente tem uma diversidade ali. Mas eu percebo que aqueles pais que cobram mais, né, que colocam o filho para fazer as suas responsabilidades, para ajudar em casa, esses meninos eles vão começando a criar um pouco de responsabilidade mais cedo.
Hoje em dia existem algumas empresas que estão deixando a exigência do diploma universitário de lado na hora de fazer a contratação. Isso pode ser uma tendência daqui para frente, até pela questão, né, das pessoas hoje serem cada vez mais autodidatas, ter o acesso muito mais fácil à informação? Eu considero que o diploma continua importante, continua sendo importante, eu acho que vai continuar sendo importante, mas realmente existe uma diferença aí no aprendizado. Né? Como a informação está liberada para todos, as pessoas que realmente não conseguem hoje, por um motivo ou outro, fazer uma faculdade, elas conseguem aprender de uma outra forma e tem sucesso. Né? Eu posso dar o meu exemplo pessoal, o meu genro, ele fez design gráfico 2, 3 anos e trancou a faculdade. E ele posso dizer que é um menino bem sucedido, mas assim, é totalmente autodidata, aprende sozinho, ele montou um e-commerce. E ele hoje ajuda as pessoas que querem montar e-commerce, então ele se tornou assim um facilitador, um consultor de e-commerce. Mas aprendeu tudo sozinho. Né? E como a gente fala, né, também, as universidades, as academias, colocam no mercado de trabalho muito mais profissionais que o mercado é capaz de absorver. Como que o aluno recém-formado, recém-saído da universidade, pode se preparar um pouquinho melhor para encarar esse mercado que o número de vagas é menor do que o número de profissionais que foi injetado? O que a gente percebe é que muitos profissionais entram no mercado pela capacidade técnica. Né? As empresas costumam contratar e vão buscar pessoas que têm esse conhecimento técnico, mas em algum momento ou outro acabam desligando por questões de comportamento. Né? Então, o que a gente percebe é que o autoconhecimento ajuda muito e facilita essa interação com o mercado e com as universidades. Né? O adolescente, o próprio adulto, quando entra numa faculdade, sai para o mercado de trabalho. Se ele passa por um processo de autoconhecimento, se ele consegue levantar os pontos fortes, os pontos fracos, as necessidades de desenvolvimento, ele consegue se sair melhor. Bom, Cristiane, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta falando muito mais de como as pessoas podem se orientar melhor aí para escolher uma boa carreira profissional. O Clube de Negócios volta já.